Amém, amados? Gênesis capítulo 38. Vou tentar ser breve, porque já são 19h20. Acredito que eu tenho uns 25 minutos. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, livro de Gênesis capítulo 38. Faremos a leitura do verso 13 ao 19. Amém? Aleluia. Então está escrito assim na palavra do Senhor. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Timná, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timná, porque via que Selá já era grande, e ela não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dás-me penhor até que o envies. Então ele disse: Que penhor que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o teu cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Amém, amados? Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez, Pai. Nós te agradecemos por esse culto, por essa oportunidade. O Senhor nos permite mais uma vez, ó Pai, entrar por essas portas, nos prostrarmos diante de Ti, Deus, e lhe render graças. Que o Teu Espírito Santo venha tomar nossas vidas, assim como já tem usado os músicos, Deus. O Teu Filho, Deus, que está com o coração aberto, disposto a aprender de Ti. Que o Senhor venha falar com Ele com poder e autoridade. Nós repreendemos, ó Deus, todos os dardos inflamados do maligno, Deus. E que somente o Senhor, ó Deus, venha ser exaltado neste lugar. E tudo que for feito aqui seja feito para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar aplaudindo o nome do Senhor? Irmãos, prometo que vou ser bem breve aqui com a palavra, até mesmo por conta do horário. Mas eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a importância da nossa integridade aos olhos do nosso Criador. Quando nós falamos de integridade, meus amados, até por definição, é aquilo que mantém a sua originalidade, aquilo que continua íntegro, aquilo que não sofreu nenhum tipo de deturpação ou modificação, ou seja, aquilo que é íntegro, aquilo que é original. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada nos ensina que existe uma batalha no campo espiritual, aonde as forças das trevas trabalham para que eu e você venhamos perder essa nossa integridade. Existe uma força no campo espiritual trabalhando para que eu e você percamos o nosso brilho. Você já ouviu diversas ministrações aqui acerca de separação, de santificação, onde nós aprendemos no livro de Efésios que nós temos que resplandecer como astros nesse mundo. Então, quando eu digo que eu e você temos que resplandecer como astros nesse mundo, que nós temos que brilhar, não é para nós nos vangloriarmos, acharmos que nós somos melhores, não. Quando nós brilhamos em meio às trevas aí nesse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quando você brilha através da santidade, da sua conduta, quando você é original, é o nome do Senhor que é glorificado. E Satanás, ele é envergonhado. Por isso que ele trabalha, irmãos, para quê? Para tentar tirar essa nossa integridade. Mas eu quero trazer em memória a história aqui que você conhece, de Judá e Tamar, para que nós venhamos, amados, nos preocupar sim com a nossa integridade. Porque hoje a Igreja de Cristo, ela tem perdido essa preocupação em permanecer íntegra aos olhos do nosso Criador. Porque, meus amados, não adianta nada nós fazemos parte de um ministério grande, todo adornado, se não for um ministério que preze pela santidade, pela integridade. E eu quero que você saia daqui se lembrando que você tem esse papel, essa responsabilidade de permanecer íntegro aos olhos do nosso Criador. Integridade, meus amados. E aí,
eu lendo a palavra do Senhor, me veio ao coração essa história de Judá e Tamar. E eu sei que você conhece Gênesis 38, depois você pode fazer a leitura no seu lar. Amados, Judá, um dos filhos de Jacó, ele teve o seu primogênito chamado e ele se casou com Tamar. Só que fez o que era mal aos olhos do Senhor, que o próprio Senhor o matou. Olha só a atitude do nosso Deus. Isso eu já posso ver que Deus sim se preocupa com a nossa integridade, porque o próprio Deus sepultou a E hoje nós vemos esse evangelho, né? Que Deus é amor, venha como estás, permaneça como estás, e não há cobrança por mudança, uma cobrança por novidade de vida, não há. Eu sei que você é contra esse evangelho, isso me alegra o coração. Só que, amados, nesse período existia a lei do levirato. O que era isso? Quando o primogênito ele morria, o irmão mais próximo tinha que se casar com a viúva para dar sequência na semente ou na descendência do seu irmão, na linhagem. E aí vem Onã. Só que Onã não queria trazer ou levar adiante a descendência do seu irmão. E aí o texto vai dizer que ele jogava o seu sêmen no chão. Outra atitude que desagradou o nosso Deus. Ele não deu sequência na linhagem do seu irmão. E aí sobra apenas mais um filho, Selá. E Judá, ele temia que Selá também viesse a falecer. Então ele dá uma enrolada, estou aqui conjecturando, ele dá uma enrolada, tenta esconder Selá. E Tamar via que ele crescia. Ela teve um encontro com ele, e ela, eu ainda tenho direito a tentar suscitar a semente, a linhagem de Judá. Eu tenho esse direito. E aí ela bola um plano aonde ela se disfarça, ela encobre o seu rosto, ela tira o seu traje de viúva, porque nesse período as viúvas tinham um traje específico, ela coloca o véu sobre a sua face e ela vai no lugar onde era a entrada das duas fontes, nesse caminho de Timná. E lá ela faz com que Judá entre a ela, tenha a cópula com ela, e lá na frente, quando ele tenta culpar a sua nora, ela estava com as provas, porque ela pediu para ele o seu selo, o cordão e o seu cajado. E aí não tinha mais como ele negar que aquele filho era dele. Tanto é que em Gênesis 38, 26, ele vai dizer assim: ela é mais justa do que eu, pois eu não dei a Selá meu filho. Que era obrigação de Judá entregar o seu terceiro filho a ela, para ela tentar dar sequência à sua semente. Agora, como que ela faz isso, meus amados? Olha só, muitas vezes como nós temos que estar atentos, manter a nossa integridade, sensíveis à voz do Espírito. Ela bola um plano, ela tira suas vestes de viúva, coloca o véu sobre a sua face, fica na entrada das duas fontes, e aí ele passa. Ele avista Tamar de longe. Imaginando ele que era uma prostituta, ele vai até ela, sem saber que era sua nora. E aí ele queria entrar a Tamar, amados. E aí ela fala assim: o que você vai me dar para eu deixar você entrar a mim? Aí ele fala: eu vou te dar um cabrito do meu rebanho. Ela: mas o que você vai deixar como penhor, como garantia? Aí ela mesma faz o pedido, meus irmãos. Eu quero o seu selo, eu quero o cordão, eu quero o seu cajado. O selo, amados, ele simbolizava aqui a identidade do homem. Era a identidade de Judá. Também está relacionado à sua autoridade, mas mais do que isso, a sua identidade. Ele entregou para ela aquilo que era valioso, aquilo que era sagrado, que era passado de pai para filho. Ele entregou a sua identidade para ela. Ele entregou o cordão, que o cordão ele simboliza aquilo que dá sustentabilidade ao selo que ficava no pescoço.
E ele entrega também o quê? O cajado. O cajado, ele simboliza a autoridade, o poder. E ela consegue tirar das mãos de Judá esses 3 elementos. Porque ele não estava sensível à voz do Senhor, Deus de Israel. Por isso que eu e você, meus amados, não podemos brincar. Temos que estar sensíveis à voz do Espírito. Porque da mesma forma que Tamar se camuflou, é assim que Satanás faz na vida do cristão. Ele não vai chegar mostrando que ele é diabo, que ele tem poder, que ele pode fazer sinais, prodígios, maravilhas. Não, ele vai chegar de mansinho, ele vai chegar camuflado. O Evangelho vai dizer que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Porque ele quer tirar a sua identidade, ele quer tirar a sua integridade. E não adianta, irmãos, fazer parte de um ministério que não tem autoridade. Não adianta fazer parte de uma igreja cheia que não tem autoridade no plano espiritual. Que se cair uma pessoa endemoniada, não tem ninguém que tem autoridade para expulsar. Em nome de Jesus Cristo. E se eu e você estamos aqui, é porque eu e você temos essa incumbência, amados. Temos que estar preparados para tudo que pode acontecer dentro de um culto. Eu quero perguntar para você, como está a sua vida? A sua vida está íntegra aos olhos do Criador? Você tem guardado a sua vida? Você tem se preocupado onde você tem colocado as plantas dos seus pés? Você tem tido comunhão com Deus? Você tem tido um tempo de qualidade com o Senhor lá no seu lar? Você tem tirado um tempo para orar, para meditar na palavra, para se preocupar em orar pela igreja de Cristo como um todo? Você tem orado pela nação de Israel? Você tem orado para que Deus levante ministros que não tenham vergonha ou medo de pregar a verdade? Você tem orado por isso? É o nosso papel, amados. É o nosso papel. Continuarmos íntegros aos olhos do nosso Criador. E aí, quando você olha para a palavra de Deus, amados, esses 3 elementos têm um simbolismo muito grande para nós, para mim e para você. Por isso que ela pede. O selo hoje, se você for olhar para o selo hoje, ele simboliza o penhor. Eu e você fomos selados com o Espírito Santo. Da mesma forma que ele usava um selo para mostrar quem era ele e a sua identidade, porque até os reis, ele marcava com cetro ou até com seu anel, para mostrar que era o rei que estava na carta, era selado. Jesus disse que eu e você fomos selados, penhorados com o Espírito Santo. Aleluia. Você é marcado com o selo do Espírito. E quando eu e você pecamos, amados, quando a igreja de Cristo ela peca, o Espírito Santo ele se afasta, porque o Espírito Santo não pode coabitar com o pecado. Mas eu não quero que você se assuste, eu quero que você se lembre que sobre você existe uma marca, o selo do Espírito Santo. Isso é muito maior e melhor do que dinheiro, querido. Isso é muito maior e melhor do que uma casa grande, do que um carro do ano. Eu já disse aqui algumas vezes, antigamente as pessoas, elas invejavam sim, uma casa bonita, um bom carro, um belo emprego, mas não, hoje o que as pessoas têm invejado é uma família estruturada na presença de Deus, um casal que se respeita, pais que têm comunhão com seus filhos e filhos com os pais, aqueles que oram no seu lar e o fogo desce, a presença de Deus os alcança. Hoje o que as pessoas têm invejado é isso, é um lar abençoado por Deus, queridos, uma aliança duradoura. As pessoas não têm invejado o seu carro, a sua casa, o seu emprego, não. E quem coloca esse sentimento é o próprio Satanás. Mas se você está aqui, o Espírito Santo te dá toda a condição para você ter o seu lar abençoado também. Deus pode dar condição para você ter uma família estruturada na presença de Deus. Por isso nós temos o que, amados? A palavra de Deus, aleluia. O cordão, como eu disse, é aquilo que segurava o selo. Hoje simboliza o que, amados? É o nosso alicerce, é a nossa base. E é o que é isso? É a nossa comunhão com Deus. Porque quando nós temos comunhão com Deus, nós estamos alicerçados. A partir do momento que eu decido não buscar mais a Deus, quando eu quero alimentar a minha carne, vou me afastando dos caminhos do Senhor, eu vou perdendo a comunhão, eu vou enfraquecendo espiritualmente. Quando vou ver, eu já não faço mais parte do ministério. Eu estou visitando o ministério A, B, C ou D, mas eu não tenho raiz. E Deus não se agrada daquele cristão que não tem raiz, que fica pulando de galho em galho, tentando achar uma forma secreta de ser abençoado, de crescer na graça,
de ter poder de Deus. Não. Tenha raiz, aleluia. Deus está falando com alguém aqui, tenha raízes, porque aí sim o Senhor vai ver que você tem compromisso com Ele, e aí sim o Senhor vai te abençoar, aleluia. Tenha compromisso com Deus, igreja. Tenha compromisso com o Senhor, aleluia. E o cajado, meus irmãos, o cajado aqui simbolizava autoridade, e o cajado hoje, no período atual, nada mais é do que a própria palavra de Deus. É a autoridade que eu e você temos para guerrear no plano espiritual, para combater o inimigo aí no mundo, meus amados, porque o mundo jaz no maligno. Só que muitos cristãos não sabem manusear a palavra, aleluia. Com o que você tem se preocupado? O que você tem buscado nesses últimos dias? Será que você tem buscado tantas coisas? Será que você está querendo fazer tantas coisas, tantos projetos? Você está se esquecendo da sua integridade? Porque, amados, não basta ser bom. Quando Jesus é questionado, Ele diz, por que me chamais bom? Bom é só o vosso Pai que está no céu. Olha o que Jesus disse, meus queridos. Não basta eu e você sermos bons, apenas respeitarmos as pessoas, sermos honestos no nosso emprego. Isso não basta. Nós temos que ir além como cristãos experimentados. Nós temos que ter comunhão com o Pai. Porque muitas vezes nós queremos pregar na autoridade, queremos louvar com autoridade, queremos louvar aqui e ver o fogo descer. Mas já falei diversas vezes que esse poder de Deus, ele só é derramado quando existe compromisso entre os servos de Deus com Ele. Esse poder, meus amados, já disse algumas vezes aqui, ele não vem de graça. Se você tem sentido falta desse poder, será que no momento de você mudar a sua forma de servir a Deus? Hoje nós vemos uma igreja, amados, desculpa eu dizer isso aqui, uma igreja apática, que fica esperando uma mensagem espetacular, que fica esperando um louvor espetacular, para ver se vai sentir algum arrepiozinho. Mas a igreja não faz a sua parte, que é se separar, se consagrar, para sentir a presença de Deus. E muitas vezes o pregador tem que carregar o povo no ombro, o ministro de louvor tem que carregar a igreja no ombro, porque é uma igreja que não ora, que não busca Deus. E aí hoje nós vemos um cenário daqueles que são íntegros, que se preocupam com sua integridade, e aqueles que não, meu querido. De qual parte nós fazemos? Aleluia. É tempo de nós buscarmos, meus queridos, a integridade. Aleluia. Hoje eu estava conversando com a pastora e com a minha mãe, e eu falo com dor no coração, viu, amados? Lembrando do nosso início, da nossa caminhada. E nós nos lembramos de alguns casais que até se casaram no mesmo período que nós. E aí eu olhando para a pastora eu falei, só sobramos nós. De todos os casais jovens amados, nenhum permaneceu. Todos tiveram a sua aliança quebrada. Isso acontece por quê? Porque falta compromisso, falta busca, falta temor, falta meditar na palavra, falta, amados, estar em constante vigilância. Porque Satanás, assim como Tamar, vai chegar de mansinho. E Satanás, ele é oportunista. Ele chega na vida do cristão, quando o cristão está fervente em oração, quando ele está buscando a Deus, quando ele está jejuando, não. Ele é oportunista, ele vai chegar quando você estiver fraco, quando você deixar de buscar a Deus, quando você estiver com algum tipo de mágoa com o seu irmão, e você vai se afastar, ao invés de pedir perdão e se aproximar do seu irmão, ele vai se aproximando. Ele é oportunista. E aí Jesus disse, aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão o quê? As aves. E aí nós vemos muitas pessoas, amados, mortas espiritualmente falando na igreja, porque muitas vezes deixaram um tipo de sentimento invadir o seu coração e se afastaram dos caminhos do Senhor. E aí quando Jesus diz, olha, aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Esse cadáver aqui, meus amados, significa aquela pessoa que está morta espiritualmente. Porque quando o cristão ele morre espiritualmente, o que se ajunta são as aves ou as águias. Só que no texto aqui, Jesus está se referindo a quem? As forças das trevas. E essa palavra do grego, kadere, significa tombado.
Quando Jesus diz, olha, onde estiver o cadáver ou o cadere, aquele que está tombado, morto espiritualmente, aí que Satanás se aproxima, porque ele é oportunista. Se você está se sentindo morto, aleluia, o Espírito Santo vai soprar essa noite neste lugar. Mas não adianta olhar para mim com essa cara de delegado, não. Busque o Senhor onde você está, porque o Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós pregamos o evangelho autêntico, amados, é isso que acontece, silêncio absoluto. Porque quando é o evangelho motivacional, a massa pula de um lado, pula do outro. Quando termina o culto não aprendeu nada, porque não existe palavra. E a palavra tem sido falta nos últimos dias. Mas em nome de Jesus, eu tenho orado para que Deus desperte no seu coração o desejo de pregar com poder e autoridade, cheio do conhecimento, que você suba aqui para pregar na base do evangelho, cheio de poder e autoridade, em nome de Jesus. Se você tem desejo de pregar, a minha oração é: enche meu irmão, Senhor, enche a minha irmã, mas que ele venha se lembrar da tua palavra, que ele venha pregar na autoridade e na base da unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Sabe por que você precisa se manter íntegro? Sem ter sofrido alterações, meus queridos. Porque quando você está íntegro, quando você preserva o selo, o cordão e o cajado, olha o que Jesus disse em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas isso é só quando você estamos íntegros na presença de Deus. Quando você é íntegro, ainda que na sua empresa, onde você trabalha, ainda que as pessoas se levantem contra você, nada acontece, porque quem te guarda não dorme. A palavra diz, agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Quando você é íntegro, não adianta as pessoas se levantarem e fazer motim contra você, apontarem o dedo, não adianta, porque você é escolhido de Deus. E ainda que se você erre, é você quem vai responder, não são as pessoas. Você está conseguindo compreender essa palavra, queridos? O que eu quero que você entenda é que a sua vida é uma vida íntegra. Só que Satanás não está satisfeito com a sua vida. Ele quer de alguma forma tentar manchar você, para que você perca a autoridade, para que você perca o selo, o cordão e o cajado. Mas só você que quer, levanta a mão aqui em nome de Jesus, aleluia. Feche os seus olhos onde você está. Você que acredita, eu queria que você pedisse aí no fundo do seu coração: Senhor, eu quero, ó Deus, que o Senhor renove a minha identidade. Ó Deus, eu quero que o Senhor renove, Deus, aquilo que dá estrutura à minha identidade, tanto no plano físico como no plano espiritual. Porque onde eu colocar a planta dos meus pés, Deus, no meu trabalho, as pessoas vão sentir, ó Deus, a tua presença. Ó Deus, eu também quero o cajado, ó Deus, porque eu quero pregar a tua palavra, Senhor. Eu quero ver vidas transformadas, vidas, Deus, se rendendo aos seus pés. Ó Deus, então derrama sobre a minha vida hoje, Deus, porque eu quero permanecer íntegro aos teus olhos, Pai, porque eu creio que o Senhor está próximo de buscar a tua noiva, mas antes disso eu quero ganhar almas para o teu reino, em nome de Jesus. Se você acredita, glorifica a Deus, igreja. Oh, labraçuricanto orebás. Oh, aleluia. Integridade, irmãos. Integridade. Eu citei aqui 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Isso significa que a luta que você está passando não é exclusividade sua. De repente o irmão que está à sua esquerda ou à direita, as provas dele são muito maiores do que a sua. Mas ele está aqui buscando a Deus. Muitas vezes aquele cristão que não murmura, aquele que não fica desesperado, às vezes você olha para a vida dele e fala, não, está tudo bem. Porque você não vê murmuração, você não vê ele triste, ele simplesmente continua. Isso não significa que ele não tenha prova na vida dele, mas significa que ele atingiu uma maturidade em confiar em Deus e saber que não adianta murmurar para o irmão da esquerda ou da direita, mas que ele tem que confiar em Deus e que Deus é a resposta para todas as coisas no nome de Jesus Cristo. Jesus é a sua resposta, meu irmão.
Jesus é a sua resposta, aleluia. E minha oração também tem sido que o Senhor levante esses jovens com poder para pregar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Olha só a importância, amados, da comunhão com Deus. Acredito que Satanás entende melhor do que eu e do que você a importância de ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Se isso não fosse verdade, ele não teria trabalhado para quebrar esse laço entre Adão e o Criador. Existia um laço direto, comunhão. Adão estava íntegro. Tanto é que Deus descia na viração do dia para encher o jardim e falar com Adão. Quando Adão peca, essa aliança, essa integridade é quebrada. E Satanás trabalhou para quebrar essa integridade, essa comunhão. E Satanás vem fazendo isso ao longo desses anos, ao longo dos séculos. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Jesus disse que quem comete o pecado é do diabo. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Jesus é aquele que veio te conectar mais uma vez com Deus, em nome de Jesus. Se por um lado Satanás tira você da presença, do outro Jesus busca você com a mão e diz: vem meu filho, porque você tem direito ao banquete, você tem direito de se sentar à mesa. Quem aqui vai se esforçar para ser um pregador do Senhor? Levanta a mão aí. Quem vai se esforçar para pregar o evangelho com poder e autoridade, em nome de Jesus? Aleluia. O que diz Efésios, meus amados? Efésios 6, 13 e 15. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, ficai firmes. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Meu tempo já está acabando, amados. Por que você precisa da armadura de Deus? Porque, meus irmãos, como eu falei, existe uma batalha no plano espiritual que eu e você não temos nem noção de como é. O Senhor muitas vezes nem nos permite enxergar ou ver como é, mas ela existe. E o Senhor está guerreando ao meu e ao seu favor. E aí, Paulo faz uma simbologia, dizendo que eu e você temos que nos revestir da armadura, capacete, espada, escudo, sapatos. Por quê? Isso no plano espiritual mostra para Satanás e seus demônios que eu e você estamos revestidos. Só que muitas vezes não basta nós dizermos que nós estamos revestidos se a nossa vida não condiz com isso. Se você olhar muitas vezes um policial, não basta o policial estar simplesmente vestido com o seu uniforme, porque muitos meliantes não respeitam a autoridade e eles vão para cima. E aí muitas vezes o policial tem que fazer uso do quê? Da força. E a força que eu e você temos que fazer é joelho no chão, igreja. Se você quer vencer as suas batalhas, volte a orar, volte a se consagrar, volte a jejuar e volte a ser íntegro na presença de Deus. Ah não, mas é só uma escapadinha. Eu só vou dar uma olhadinha naquele site e depois eu volto. Ah não, eu só vou fazer um comentáriozinho do meu irmão e depois eu paro. Ah não, eu só vou colocar o pezinho naquele lugar e vai ser uma vez só, depois eu volto para a minha vida cristã e está tudo certo. Não deis lugar ao diabo, igreja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A pena que eu não tenho mais tempo, amados. Eu queria que em nome de Jesus você se colocasse de pé, mas pensando aí no seu chamado e na sua integridade. Essa palavra não é para apontar ninguém, igreja. Essa palavra é para que você venha se lembrar da importância que tem você permanecer íntegro na presença de Deus. Porque muitos têm caído, muitos têm se desviado da presença de